Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo bastante interessante do quadro, na verdade, aqui do canal que vocês gostam bastante, que é analisando a carteira dos inscritos, que basicamente eu venho, vejo os ativos que você tem, dou minha opinião sobre eles, te mostro um pouquinho como que está a sua diversificação, se você está muito concentrado, se você está muito pulverizado, te mostro um pouquinho quando você deve receber dividendos, sua posição financeira e te trago a minha opinião aqui ao longo do vídeo. Não é para você fazer as coisas que eu estou falando, não é para você levar a minha opinião como a verdade absoluta, não é isso. A ideia aqui do canal é simplesmente que você se ajude, ou seja, tenha mais informação, consiga montar cada vez melhor uma carteira e aí depois, lá no futuro, você acabe ganhando mais renda passiva, acabe ganhando mais dinheiro. Beleza? Bruno, pô, como é que eu faço para participar desse quadro? Super simples. Vem aqui embaixo agora, nos comentários, escreve quais ações você tem, o código delas, quantidade e uma informação do tipo, comecei tal dia, tal ano, minha estratégia é tal, eu penso na carteira dessa maneira. Quanto mais informação você der, melhor é pra mim fazer o vídeo aqui pra vocês. Eu escolho sempre uma pessoa por episódio, agora a gente tá fazendo bastante, dado que tem 2 vídeos por dia. E aí eu já te peço o seu like aqui pra você ajudar a divulgar e, pô, o seu comentário também, que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente tá rumo a 100 mil inscritos. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, a carteira que eu quero trazer no vídeo de hoje é do Bruno Dias, que na verdade é o meu xará, ok? Eu não conheço ele, mas ele tem o mesmo nome. Ele falou assim: parabéns, Brunão, excelente trabalho. Obrigado por nos ajudar com suas valiosas análises. Por favor, poderia analisar minha carteira? E essa aqui é a carteira dele, beleza? A gente já vai falar mais ou menos ali dos setores, mas veja, ele tem 7 ativos, o que eu considero um número bastante interessante. Veja, hoje na minha carteira eu tenho 8. O meu máximo que eu teria de stock picking, ou seja, de escolher ativos, seriam 12, porque eu acho que é um número já demasiado grande para você conseguir acompanhar. Então, hoje em dia eu tenho 8. E quando eu digo acompanhar, é acompanhar os resultados, é conseguir fazer as suas análises, é ver se faz sentido você comprar ou não, beleza? Então, aqui 7 ações aparentemente parece um número bastante razoável, tá? Veja, ele tem algumas escolhas bem interessantes. Quando a gente olha só para os setores, antes de falar aqui das ações, perceba, ele tem uma concentração interessante em setores best aqui, que são setores interessantes que, são quase aquelas prioridades, setores prioridades para uma carteira previdenciária. E aí ele tem alguns outros setores que não são best, mas que continuam sendo bastante atrativos, pelo menos aqui de acordo com a minha própria opinião. A carteira dele é bem legal, eu gostei bastante, até um dos motivos de eu trazer aqui para vocês. Primeiro ele tem Itaúsa, né? Eu coloquei aqui setor financeiro, tem gente que pode colocar como holding, mas enfim, eu coloquei mais esse setor financeiro para a gente entender que aqui ele tem uma exposição a um grande banco, que é o caso do Itaú, que apesar de ter um payout baixo, se ele quiser aumentar esse payout, o dividendo vai ser bem robusto. E o nível de lucratividade e o nível de rentabilidade permitem esse payout ser mais alto, só basta o Itaú querer. E ainda com o Itaúsa ele acaba tendo uma exposição a algumas empresas de infraestrutura que tem um potencial de crescimento bastante interessante, tá? Então quando eu olho para a Itaúsa, até hoje estou classificando como uma empresa que já paga proventos, mas que pode voltar a pagar bons proventos no futuro, tá? Isso é interessante ter na carteira. Ele tem a Lupar, que eu gosto bastante também no setor de energia. Aqui é uma empresa mais voltada para transmissão, com um pouquinho de geração, se eu não me engano, 30% ali basicamente do resultado é via geração de energia. Maioria é transição, que eu gosto bastante, é bem previsível, bem perene, como eu sempre falo para vocês. Caixa Seguridade, que inclusive foi vídeo, né? Passar os últimos 2 vídeos aqui do canal, ou o penúltimo vídeo do canal. Você viu Caixa Seguridade lá. E qual que é o interessante disso daqui, gente? É uma seguradora. E seguradora por si só, ela consegue continuar crescendo, pagando um payout quase que de 100%. Isso que é bom. Porque quase que todo o lucro volta para o acionista em forma de proventos, tá? E mais, com boa rentabilidade, com bom crescimento, que é o que Caixa Seguridade tem apresentado. Eu optei por BB Seguridade, falei isso no outro vídeo, mas Caixa continua sendo bastante atrativo. Estava no meu radar. Eu acabei comprando o BB Seg, né, porque eu preferi, mas Caixa também estava. Ok, é uma ótima empresa, não tem nada do que falar. TRPL aqui, uma transmissora pura, acho que aqui é uma posição bem assertiva, tá? É uma posição bem interessante, inclusive. Vale lembrar que recentemente no leilão Transmissão Paulista saiu vencedora, tá, de 2 lotes. Isso deve começar a gerar resultados futuros lá para a empresa, que vão se traduzir, obviamente, tá, depois em dividendo. A gente tem aqui o caso da Cosan, tá, que também é interessante. Aqui não veria muito como previdenciário em D0, ou seja, agora, mas sim como uma empresa de oportunidade, ou seja, pode trazer um crescimento bastante robusto. Vide as empresas que ela tem em posição. Vale, por exemplo, tem posição ali na Rumo também, tem posição na Raiz. Então, assim,
são empresas que são muito estratégicas e são negócios replicáveis, de certa forma, tá? Eu gosto bastante de Cosan, olhando para esse viés de oportunidade no curto prazo. Klabin não tem nem o que falar, uma das minhas empresas favoritas aqui também, pagando proventos já, mas com aquela perspectiva de conseguir crescer. E Goal, né, que é metalúrgica Gerdau, que também é bastante interessante. De novo, commodities, mais cíclico, mais volátil, mas acho que faz total sentido. Certo? Olha, gente, a composição setorial dele, perceba, aqui é muito interessante. Ele não tem como que a gente pode falar? Uma concentração em apenas um setor. Ele diversifica. E essa diversificação pode ser feita mesmo com poucos papéis. Ele tem 7 ações, mas ele diversifica em setores. O que isso significa? Pô, se tiver um momento ruim para siderurgia, a carteira dele não vai mal. Se tiver um momento ruim para papel e celulose, a carteira dele não vai mal. Se tiver, por exemplo, algum problema com o setor de energia, como foi o caso lá do governo Dilma, como numa canetada acabou atrapalhando todos os resultados de todas as empresas ao mesmo tempo, a carteira dele não morre. Isso que é importante da diversificação. Diversificar não significa comprar 500 ações, não. Significa ser estratégico, significa você olhar para os papéis que você tem e mitigar o risco. Como? Se expondo a empresas diferentes, se expondo a setores diferentes, se expondo a empresas de diferentes momentos. Às vezes empresas mais maduras, às vezes empresas mais novas. Isso é diversificação. E ele fez aqui, o Bruno, um negócio muito interessante. E com poucas ações foi se expor a diferentes setores, com diferentes perspectivas, diferentes dinâmicas. Ok? Essa daqui é uma carteira de 110 mil reais, gente. Perceba, gosto bastante da diversificação financeira que ele tem aqui também. Óbvio, ele acaba tendo como se fosse aqui, quase que um top 2. Então ele tem uma transmissora de energia para trazer aquela previsibilidade, aquele dividendo mais certo, e ele tem também uma posição em Cosan olhando para a oportunidade, o que faz sentido. É como se fosse um top 2. Então ele tem uma previdenciária e uma oportunidade, e depois ele tem uma diversificação um pouquinho a mais em empresas previdenciárias e empresas ligadas também a commodities, que a gente até pode considerar previdenciário, pelo menos aqui na minha visão, que é o caso de Klabin e Metalúrgica Gerdau. Então perceba, olha que interessante, se tudo correr errado com o TRPL, a carteira dele não morre. Agora imagina se fosse uma carteira de 110 mil reais com 90 mil reais em TRPL. E se tudo desse errado em TRPL, gente? E se a empresa por alguma razão fizesse uma bobagem ali, o resultado viesse muito ruim, parasse de pagar dividendo? Ninguém sabe, então por isso, de novo, a probabilidade disso acontecer é quase nula. Mas é bom você ter isso na sua mente, para na sua cultura estar inserido a questão da diversificação, ok? E olha só quanto dividendo ele vai receber. Veja, 5 mil basicamente aqui do total. Esse dividendo, se ele tivesse algumas outras empresas, tá, poderia ser melhor. Ele acabou tendo, na verdade, uma concentração maior em TRPL aqui, que é uma empresa que está voltando a pagar dividendos agora, mas vamos lembrar, se ele tivesse aqui Banco do Brasil, se ele tivesse às vezes uma Taesa, às vezes uma BB Seguridade nesse caso, pô, ele poderia estar quase com uns 10 mil aqui de dividendo. Não tem problema, o curto prazo, o dividendo pode oscilar mais, ele tem que acumular cada vez mais ações, tá? Ele tem aqui também empresa de oportunidade, vamos lembrar, Cosan ali é uma das grandes posições dele que paga pouco dividendo hoje e talvez não seja a estratégia dele ter o dividendo agora. Não é ruim o yield que ele está tendo na carteira, não é. Poderia ser melhor? Claro que poderia, depender das escolhas. Mas essas empresas podem gerar um resultado bastante interessante no futuro. Tá? Klabin com dividendos crescentes, quem sabe a Cosan. Veja o caso aqui também de Alupar, que pode começar a pagar mais. Itaúsa, que pode voltar a pagar. Então é sempre bom você ter isso aqui na sua mente, beleza? Bom, gente, veja só. Essa carteira então dele não tem muito o que falar em questão das escolhas das ações. Achei bastante interessante. Só fica aqui esse pensamento, né? Até para você na sua própria carteira, mesmo que você não seja o Bruno aqui, você pensar. O que você está mais preocupado em D0? Já receber um bom yield? Ou comprar boas empresas que têm a perspectiva de pagar melhores dividendos, que já pagam hoje, mas têm a perspectiva de melhorar. Isso você pode escolher. Às vezes tem gente que quer comprar boas empresas que já pagam hoje, mas pagam pouco e que no futuro vão pagar muito. Ou você já quer comprar empresas que pagam bem, como o Banco do Brasil, Taesa, assim por diante, tá? Isso é da sua estratégia, você escolhe o que você faz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei, isso ajuda demais a divulgar. E lembra, tá, gente? 100 mil inscritos, se você puder divulgar pra alguém aqui o canal, pegar o link, isso ajuda demais, tá bom? Tamo junto, valeu, falou, fui.